Você também gostaria de aprender francês rápido, sem muito blá 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 blá? Então este vídeo é para você. Bonjour, eu sou Laurent, fundador da Cultura Francesa. Esta é a aula 6 da nossa série Francês sem blá blá blá. Se ainda você não assistiu a aula 1, eu te convido para começar com ela e assim acompanhar melhor a sequência. Hoje você vai de novo repetir 2 vezes 20 frases com 3 verbos importantíssimos. Primeira vez, repetir sem ler o conteúdo e trabalhar sua pronúncia sem se preocupar com a compreensão. E segunda vez, você vai ler o conteúdo e repetindo ao mesmo tempo. Ou você vai repetir e lendo ao mesmo tempo, da forma que você quiser. Os 3 verbos de hoje são écouter, que significa escutar, regarder, que significa olhar, assistir, e lire, que significa ler. Qualquer problema de vocabulário, você tem um link na descrição de um dicionário francês-português. Fone de ouvido, controle da pausa e vamos lá? Répète. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. Je regarde la télévision. J'écoute de la musique. Je regarde la télévision. Je lis un livre. Tu écoutes la radio. Tu écoutes la radio. Tu regardes un film. Tu écoutes la radio. Tu regardes un film. Tu lis une revue. Il écoute un CD. Il écoute un CD. Il regarde une série. Il écoute un CD. Il regarde une série. Il lit le journal. Elle écoute un podcast. Elle écoute un podcast. Elle regarde les informations. Elle écoute un podcast. Elle regarde les informations. Elle lit un magazine. Vous écoutez un message. Vous écoutez un message. Vous regardez un programme. Vous écoutez un message. Vous regardez un programme. Vous lisez un article. Qu'est-ce que vous regardez? Nous regardons un film. Qu'est-ce que vous lisez? Nous lisons une déclaration. Et vous, qu'est-ce que vous lisez? Muito bem, agora você vai repetir todas as frases lendo o conteúdo. Vamos para o quadro. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. Je regarde la télévision. J'écoute de la musique. Je regarde la télévision. Je lis un livre. Tu écoutes la radio. Tu écoutes la radio. Tu regardes un film. Tu écoutes la radio. Tu regardes un film. Tu lis une revue. Il écoute un CD. Il écoute un CD. Il regarde une série. Il écoute un CD. Il regarde une série. Il lit le journal. Elle écoute un podcast. Elle écoute un podcast. Elle regarde les informations. Elle écoute un podcast. Elle regarde les informations. Elle lit un magazine. Vous écoutez un message. Vous écoutez un message. Vous regardez un programme. Vous écoutez un message. Vous regardez un programme. Vous lisez un article. Qu'est-ce que vous regardez? Nous regardons un film. Qu'est-ce que vous lisez? Nous lisons une déclaration. Et vous, qu'est-ce que vous lisez? Muito bem, parabéns. Você chegou até aqui. Você repetiu 2 vezes 20 frases. Você pode encontrar aqui no canal a próxima aula, a número 7 da série Francês sem blá blá blá. E também eu deixei na descrição o link do nosso curso completo Francês em 20 passos, onde você vai repetir 2 vezes
1000 frases e assim aprender o mais rápido possível o básico de francês em 20 passos. Você pode experimentar de graça clicando no link. E eu te encontro na próxima. Um grande abraço para você. Salut!